Olá, seja bem-vindo a este canal que fala sobre educação e psicologia e a gente mescla isso tudo junto. Hoje eu vim aqui falar, sobre um tema um pouco diferente, como é fazer o curso de psicologia. Por que eu decidi fazer esse vídeo, quando eu abri uma caixinha de perguntas, na verdade alguém me perguntou, qual outro curso eu faria. Eu fiz tanto administração como psicologia, qual outro curso eu faria? E aí eu respondi moda, e aí abri a caixinha de pergunta, perguntando qual curso você teria interesse. E muitas pessoas, muitos professores falaram aí, psicologia. Então, primeiro eu quero falar assim, por que você quer fazer psicologia? Se for para você se conhecer, é muito mais barato, rápido e muito mais eficaz você fazer terapia, tá? Se for aí para você ajudar os seus alunos, faça o meu curso, tá? E agora sim, você fala, não, eu realmente quero às vezes sair da sala ou conciliar, sala e um outro trabalho mesmo como psicólogo, então realmente é interessante você fazer psicologia, tá? Então, antes da gente fazer um curso, é sempre importante a gente definir mesmo, o porquê que a gente quer fazer isso, pra gente otimizar isso, para que às vezes não fique ali, Fez o primeiro ano e você logo desiste, tá bom? Então, basicamente é isso. E qual é a diferença? O que o psicólogo faz que nenhum outro profissional faz? Me conta aqui, O que você acha? Muitos vão pensar em, é clinicar, atender, e na verdade não, Infelizmente, não. O que acontece? A única diferença, que o psicólogo faz exclusivamente é a aplicação de testes psicológicos, Ainda bem que isso fica reservado aí pra nós. E foi exatamente por isso que eu quis fazer o curso de psicologia, porque eu sou apaixonada por testes. Quando eu tava no ensino médio, eu tive a oportunidade, eu morava em Dourados, fui lá pra São Paulo pra fazer uma bateria de teste psicológico, conversar com psicóloga, porque eu não sabia realmente, de fato, ali o que carreira seguir. E aí eu acabei optando por administração, amo administração, mas assim, sempre fiquei com esse gostinho. Sempre achei interessante. Poxa, a gente responde, algo, a gente faz ali o teste dos risquinhos, que é o palográfico, e descobre a nossa personalidade. Sempre isso me intrigou muito, E isso também é respaldado aí pela ciência. Então foi uau, incrível. Mas enfim, vamos lá. Eu trouxe aqui, pra gente falar sobre o meu histórico escolar, pra contar aqui pra vocês como foi fazer psicologia, O que a gente estuda, o que a gente vê por lá. É lógico que eu vou falar sobre a minha experiência. Eu me formei no ano de 2015 na faculdade que chama Unigran, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu iniciei no ano de 2011, tá? Aqui já tem um fato bem curioso, que logo no primeiro ano eu peguei uma DP, ainda bem que foi minha única DP. Mas eu me apavorei tanto, eu não gostava daquela matéria que eu deixei realmente pro último ano, pro último semestre. O que aconteceu, E aí acabei pegando recuperação da matéria, e se eu pegasse exame, as aulas eram aos sábados, se eu pegasse exame, a data da prova seria só o dia do meu casamento, Então você pensa no meu desespero. Então quero começar por aí. O primeiro ano, pra mim, foi o mais difícil, o mais complicado, porque aí a gente vê, vou falar aqui algumas matérias. Fora que eu passei de uma área, que é muito mais matemática, muito mais nesse sentido, assim, tudo muito mais lógico, do mundo mais concreto, e eu passei para esse mundo um pouco mais abstrato, que é essa questão de estudar o comportamento, a mente. E aí teve muitas matérias no primeiro ano biológicas, nesse sentido. E eu sempre tive muita dificuldade aí nessa questão de anatomia, decorar partes do corpo, isso, e genética, que foi assim o que da questão aqui. Mas o primeiro ano teve história da psicologia, e aqui eu lembro que logo na primeira aula, sabe, quando entra aquela professora
e ela fala da história da psicologia, você fala, meu Deus, eu me apaixonei. Realmente, assim, pra mim foi isso, assim, no primeiro dia eu falei, gente, que fantástico isso daqui, né? Outra coisa interessante, né, eu sempre tive essa percepção que às vezes a gente vai e estuda, né, e fala assim, nossa, eu vou agora saber de tudo, né, assim, eu vou não ler mentes, né, mas assim, entender as pessoas, né, mais. Lógico que a gente acaba entendendo mais, mas eu achava que a gente teria, assim, como se fosse mesmo uma fórmula mágica, né, eu vou aplicar isso, isso e isso, essa técnica, esse conteúdo, e a pessoa, né, vai melhorar, ou vai, sei lá, né, vai acontecer uma melhora significativa, ou a gente vai conseguir X resultado. Quando na verdade não somos assim, porque somos pessoas diferentes, então cada pessoa reage de uma maneira diferente. Então essa foi meu primeiro, assim, quebra aí, né, vamos dizer, de paradigma. Mas vamos lá, no primeiro ano tivemos História da Psicologia, Psicologia, Ciência e Profissão, Genética Humana, Anatomia e Fisiologia Humana, Filosofia 1, Ciências Sociais, Processos Psicológicos Básicos, Psicologia do Desenvolvimento, essa foi uma das minhas matérias preferidas, porque aí a gente estuda de fato, né, quando o bebê nasce, quais são as questões, né, emocionais, psicológicas de uma criança, de um adolescente, de um adulto, tá? Essas são as fases, né? Psicologia experimental, então logo no primeiro ano a gente já ia pro laboratório, então a gente tinha aqueles treinos, né? Não sei se você sabe, mas a gente, dentro da psicologia, a gente trabalha com essa linha mesmo, né, da experimental, então a gente trabalha muito com ratos, né? A gente modela comportamentos, então a gente ficava ali, eu ia falar o gato, o rato tem que apertar uma barrinha para liberar água, né? Então quando ele aperta a patinha, a gente libera a água, então é como se fosse um adestramento, né? Então a gente tem que observar quantas vezes ele aperta, quanto tempo ele fica sem apertar, então isso é bem interessante, tá? Neurofisiologia, Filosofia 2, Bioestatística, né, para quem acha que não tem matemática e psicologia, tem sim. Linguagem e comunicação e metodologia do trabalho científico. Então essas são as matérias, né? Toda a faculdade, toda a graduação, a gente começa com matérias muito básicas e gerais, né? Então esse foi meu primeiro ano, eu achei assim o mais complicado, o mais difícil e com menos matérias, né, assim, mais atrativas, mais envolventes. Depois no segundo ano, a gente estudou Psicologia do Desenvolvimento 2, Psicologia Experimental 2, Psicologia da Personalidade 1, Estrutura e Funcionamento de Grupos, Técnicas de Exames Psicológicos, então a gente chama de TEP, né, que são os testes. Psicopatologia, então aí a gente estuda mais sobre essa questão, o fator das doenças, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre burnout, sobre os transtornos de personalidade, tá? Então aqui o mais interessante, né, que assim, basicamente todo mundo quando assistia as aulas fala, meu Deus, eu tenho isso, né? A gente sempre sai das aulas assim, meu Jesus, eu acho que eu, né, assim, tem alguma coisa mental, porque a gente acaba se identificando muito com tudo que é falado, né? Mas isso é algo assim passageiro, vamos ver. Psicopatologia, ética, psicologia da educação. Sim, a gente estuda muito educação dentro da psicologia, é isso que eu, assim, eu mais gostei. Meu primeiro estágio foi na escola, né? Mas a gente tem um olhar um pouco diferente, né? Não é um olhar. A gente estuda também docência, eu vou falar aqui, mas a gente tem esse olhar diferente, diferenciado, tá? Se vocês fica aqui uma outra ideia, né, de vídeo pra gente falar aí sobre só esse aspecto da psicologia da educação. O que você acha? Psicologia social e comunitária, técnicas de exames psicológicos 2, psicopatologia 2, psicologia da personalidade 2, é muito legal, psicologia da personalidade. Psicofarmacologia, nós psicólogos não podemos receitar nenhum tipo de medicamento, nem água com açúcar, mas a gente consegue entender um pouco, né, assim, minimamente, de como funciona os remédios. Isso também é um grande tabu que eu vejo, né, os remédios
né, os antidepressivos, essas questões, como que funciona no corpo, tá? E isso fica também outro vídeo, porque há um grande preconceito, né, em relação a tomar remédios. Eu recebi algumas mensagens nesse sentido. Ah, eu fui no psiquiatra, ele me receitou, mas eu não quero tomar um medicamento. Isso é extremamente necessário. Se ele te receitou, né, ele estudou para isso, se preparou e vai fazer bem, mais do que isso, né? Se você tá buscando ajuda, vai fazer bem pro seu organismo, pra sua mente. Só que lógico, a gente não pode ficar aí só, né? Esperar que o remédio faça efeito. Não, a gente também tem que fazer a nossa parte. Tivemos dinâmica de grupo, psicologia da educação 2, isso tudo no segundo ano. Aí no terceiro ano nós tivemos teoria e técnica psicoterápicas humanística. O que acontece dentro da psicologia? Nós estudamos várias abordagens e aí a gente opta, né, por trabalhar com uma. Então tem essa questão da humanista, tem a questão da psicanálise, tem a questão da TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, que é a que hoje eu trabalho, né? A gente estuda assim várias e aí a gente opta, até mesmo no último ano, né, de estágio, uma linha, né, de abordagem. Porque a gente fala, dentro da psicologia tem várias psicologias, tá? E aí todas são, né, assim, vamos falar boas, mas aí vai muito de paciente, vai muito, né, de profissional, em qual você se identifica. E aí depois eu também conto um pouquinho mais sobre essas linhas, né? Tivemos psicologia da personalidade 3, psicologia social 2, técnicas de exames psicológicos 3. A gente estuda muito sobre testes, né? A gente fazia os testes, a gente corrigia os nossos testes, né? Analisava. Tem os testes que a gente chama, né? Vamos dizer assim, livres, que são aqueles testes dos desenhos, que a gente analisa os desenhos das crianças, às vezes para pegar alguma questão mesmo, né? Ou sinais de depressão, ou até mesmo sinais de abuso sexuais, psicológicos, a gente consegue analisar através do desenho de uma criança. Isso é bem legal, né? Psicopatologia 3, então a gente estuda sobre essas doenças, né, mentais. Teorias e técnicas psicoterápicas comportamental cognitiva. Didática, nossa, gente, de verdade, assim, eu tinha uma professora maravilhosa, ela passava muitos filmes, ela trabalhou com a didática mesmo, assim, bem bacana nas aulas. Eu lembro que logo no final cada um tinha que dar uma aula. Gente, que pensa assim, né? Pra uma mulher fantástica, professora fenomenal, e a gente tinha que dar uma aula assim no final da disciplina, né? Então ela nos preparava para isso. Muito legal. Estágio básico 1, né, de psicologia social. Técnicas de exames psicológicos 4, então a gente estuda muito os testes. Teorias e técnicas psicoterápicas psicanalíticas, né? Então a gente se aprofundava aí na psicanálise. Prática de ensino, então a gente ia para a escola. Trabalho de graduação 1, então desde aí do terceiro ano a gente começa, na verdade, né? No final do terceiro ano a gente começa a fazer o TCC, né? Que é essa apresentação de um artigo. E aí no quarto ano, no final do quarto ano, a gente apresenta, não é no último, né? O último é realmente só estágio. E também política educacional e organização escolar. Então, sim, a gente trabalha muito sobre essa questão da escola. No quarto ano, a gente teve prática de ensino 2, teorias e técnicas psicanalíticas 2, avaliação psicológica e psicodiagnóstico. O que é isso? Por exemplo, sabe quando você às vezes precisa de um laudo médico, né, para fechar diagnóstico? Então a gente também estuda essa questão de avaliação, né, psicológica. Isso daqui também é bem legal porque envolve muito teste. A gente faz entrevistas com as pessoas, né, para fechar aí um diagnóstico. É isso que é o objetivo final. Por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer bariátrica, né, então ela precisa passar por um psicólogo para autorizar. Porte de armas, então realmente também precisa passar por uma avaliação, né, psicológica para ter esse laudo.
Psicologia da Saúde 1, Trabalho da Graduação 2, Aconselhamento Psicológico. Isso daqui a gente teve, realmente foi na prática, foi bem legal. O que é um aconselhamento psicológico? Às vezes não é, né, uma terapia a longo prazo. Às vezes a pessoa precisa ali de um conforto, realmente está passando por um momento mais complicado, mas é algo mais pontual, tá? É isso. Orientação vocacional e profissional, muito bom. Psicologia da Saúde 2, Psicologia Organizacional e do Trabalho. Muita coisa, né? Diagnóstico e intervenção da psicologia, a pessoa com deficiência, psicologia familiar, estágio em aconselhamento psicológico, esse estágio que a gente comentou, a gente primeiro estuda a teoria, né? Depois a gente vai realmente para a prática. Estágio básico de avaliação psicológica e trabalho da graduação 3. Então, nesse ano, realmente a gente apresenta o artigo, né? No 4º ano, o TCC. E por fim, né, o quinto ano é só estágio. É o ano mais gostoso, né, assim, mais trabalhoso. Mas realmente onde a gente vai, né, vivenciar o que é ser um psicólogo já, né, mesmo sendo um estudante. Então a gente tinha estágio, né, supervisionado em psicologia clínica. Então aí a gente atendia, né, alguns pacientes já, com supervisão, né, dos nossos professores. Estágio em psicologia institucional 1, estágio em psicologia da educação, estágio em psicologia organizacional e do trabalho, Libras, né, organização do trabalho pedagógico na escola, tópicos avançados em psicologia 1, isso aqui era, na verdade, a única matéria que a gente tinha. E sabe quando foi uma matéria nada a ver? Não tinha nada, assim. Incrível. Estágio em psicologia clínica 2, né? Então a gente passou um ano inteiro atendendo alguns pacientes. Estágio em psicologia institucional, estágio em prevenção e promoção da saúde, estágio em psicologia jurídica, estágio em processos educacionais e tópicos avançados 2. Então é isso, né? Que a gente estuda, como eu disse, no primeiro ano, são matérias mais teóricas, né, mais cansativas. Ali do segundo ano a gente já pega o embalo e quando vê, você fala, gente, já formei, né? Já vai fazer 5 anos que eu me formei, é uma faculdade realmente, assim, que mexe muito com a gente. Desde o primeiro ano a gente é indicado, né, é proposto ali que a gente faça a terapia, acompanhamento psicológico, para realmente a gente saber separar o que é meu, o que é estudo, né, o que é o outro. E uma das coisas assim que eu mais levo, né, da psicologia, realmente é a questão da empatia. Logo no primeiro ano, né, teve uma professora que contou pra gente assim, que ela atendia um senhor, né, que vinha, por exemplo, né, pegava três conduções, sabe, ele tava desempregado, tava separando, sabe quando tipo, tá um caos, né? Tem uma bagunça na vida. Tá difícil, assim, a situação. E logo depois, ela atendia uma jovem, né, super bonita e tal, que a questão dela era que ela tinha ganhado, tipo, um Porsche, ou, né, uma Ferrari branca, e ela queria uma vermelha. Então, ela vinha com esse sofrimento, né? E eu lembro que na época eu falava, imagina, a gente acaba, né, comparando um sofrimento com o outro. E não, na verdade não existe isso, né? Existe apenas o que você sente, a sua dor. Então isso também foi uma das grandes questões, assim, que a gente vai quebrando, né? Ao longo da graduação, vai aprendendo tanto sobre, né, as pessoas, sobre o comportamento, sobre a mente, né? Como a gente funciona. Então é isso, falei um pouco mais rápido porque eu tô vendo que tá ficando um vídeo extenso. Se você chegou até aqui, se você tem alguma dúvida sobre o curso, deixa aqui nos comentários. Não esquece, né, de se inscrever aí no canal, de deixar uma curtida, que é muito importante pra mim. E se você quiser, pode deixar aqui sugestões de vídeos, sugestões de a gente bater um papo. Eu agradeço. Então é isso. E conta aqui também nos comentários se você tem interesse, né,
de fazer psicologia, ou se você já faz o curso aí, me conta um pouco mais sobre isso também. Então, a gente se vê no próximo vídeo.